Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa aqui na nossa live de todas as quartas-feiras, sempre com vocês, falando, sobre a gestão de você em tempos de mudanças, sempre trazendo os nossos assuntos relacionados às emoções, aos sentimentos e como que a gente pode passar por qualquer momento que a gente estiver enfrentando na nossa vida de uma forma mais leve, mais alegre, mais harmônica. É sempre possível a gente realizar essa transformação de um jeito bem melhor do que a gente está fazendo, porque tudo na vida evolui, não é mesmo, meninas? Perfeito. Então, hoje a gente vai propor um tema para vocês bem importante, porque ele é um tema que chega com certa recorrência para a gente nos nossos consultórios, nos nossos atendimentos corporativos. E o tema de hoje é o que me leva a fazer o que eu faço todos os dias. E para começar com isso hoje, com essa pergunta, eu vou começar hoje falando um pouco com a Marcinha. Márcia, que todos os dias a gente recebe pessoas, ou pessoas vêm falar conosco, nos mandando uma mensagem, alguma coisa, falando sobre, eu gostaria tanto de mudar minha vida assim assado, ter um relacionamento melhor, ter uma vida mais próspera financeiramente, mas a gente começa a investigar alguns padrões e a gente começa a identificar algumas questões que, vamos dizer assim, que permeiam esse perfil, de comportamento que nos leva a um estado onde nós nos deparamos com pessoas infelizes, pessoas que ficam muitas vezes, o que eu gosto de dizer, na síndrome Zeca Pagodinho do deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí acabam reclamando, mas o que gera isso na verdade, Márcio? Eu queria que tu falasse um pouquinho hoje para o pessoal e começasse a introduzir esse assunto para que a gente possa começar a construir um raciocínio em cima dele. Desculpa. Bem, tudo bem com vocês? O primeiro erro ou o primeiro padrão que as pessoas normalmente se encontram é no piloto automático. As pessoas literalmente elas reproduzem o seu dia durante vários dias, vários meses e vários anos. Isso tu nota muito no ambiente corporativo. Tem muitos colegas teus que foram contratados para carimbar determinado documento ou, enfim, fazer determinado ofício, memorando, enfim. E ele só faz aquilo. Ele não consegue enxergar 1 milímetro a mais. Então é como se ele reproduzisse aquilo por vários anos até chegar à sua aposentadoria. Assim, nos seus ambientes familiares, acorda, come, bebe e dorme. Sempre o mesmo padrão. As rotinas, aí reclamam, A rotina desgasta uma relação. A rotina não é saudável, mas quando tu está no piloto automático, ela acaba te levando a uma frustração, a uma tristeza, a uma ansiedade, a um descontentamento e até uma ruptura daquela situação, daquele padrão. Mas se tu não te tratar, tu não quebrar aquele padrão, tu vai reproduzir ele em outras relações. Isso é fato. Enquanto tu não te reconhece, o autoconhecimento, tu não quebra esses padrões. E a mais pura verdade também é que quem não sabe, não tem bem definido qual caminho, o que quer da vida, qualquer caminho serve. Alice, no País das Maravilhas, já dizia isso, Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Então, assim, e a vida nossa, ela é feita desde o momento em que tu é concebido por escolhas. Tu tá sempre fazendo uma escolha e tu tá sempre escolhendo um caminho, escolhendo uma nova forma, um novo relacionamento, uma nova composição. Sempre a vida é feita de escolhas. Então, e
quando tu não tem bem definido qual o caminho, tu tá fadado a um fracasso. E outro fato significante é quando tu não tem definido o que tu tá fazendo aqui. Tu tá a passeio? Ninguém tá a passeio nesse mundo, né? Então, assim, quando tu não tem bem claro qual é o teu papel nesse mundo, qual é a tua missão, qual é o teu propósito, a que veio. Quando isso não está bem claro, qualquer caminho serve. E tu tá fadado a fazer escolhas erradas. Acho que tu fez uma introdução bem interessante. E, André, eu queria que tu aprofundasse também um pouquinho, né, em cima desse tema, em cima disso que a Márcia falou, né, os padrões repetitivos de comportamentos que nos levam a ter os mesmos resultados, mas mais do que isso, né, o que está por trás também um pouco desses padrões de comportamento, o que a gente pode, o que tu poderia nos trazer assim, para a gente compartilhar aqui com o pessoal nesse começo de bate-papo de hoje? Então, olá a todos, obrigada pela audiência, e o pessoal já conectado São Paulo, Bahia, estou muito feliz, Rio Grande do Sul, já começaram a mandar recados, então um beijo a todos, disseram que nós estamos muito elegantes, por causa do frio, é por causa do frio. É efeito do frio, exatamente. Venham pra cá pra ver como é friozinho, mas tá muito gostoso e todos com saúde, graças a Deus. Então, assim, o que nos leva a repetir os padrões são diversos motivos. Pode ser realmente já por eu estar acostumado, mas esse acostumado, aí que eu quero aprofundar um pouquinho mais, faz referência à acomodação. Então, quando eu me acomodo, quando eu não quero me mexer para algo, eu não quero me mover para algo, mesmo estando ruim, né, as pessoas continuam repetindo aquela mesma história, fazendo os mesmos hábitos, e se torna um ciclo vicioso, porque não está bom quando não está bom. Não está bom, eu continuo reclamando e eu não faço nada para mudar. Então, eu lembro que durante muito tempo eu treinei pessoas, né, lá no meio corporativo. O que acontecia? Eu perguntava para as pessoas, como é que é a vida aqui? Tu gosta do teu trabalho? Por que tu faz aquilo que tu faz? E as pessoas diziam, não, eu não gosto. Ah, isso aqui é um horror. Olha, não vejo a hora de me aposentar. Eu disse, tá, mas você vai continuar num local fazendo algo que não te motiva, que é um fardo, que é pesado. Por qual motivo? É somente pelo dinheiro? Sabe? É somente porque eu tenho lá uma carteira assinada? Então, assim, se eu penso, analisando, estou falando na questão profissional, mas serve para tudo, né? Não somente profissional. Se eu penso realmente que aquilo ali não é tão bom, mas eu preciso, como é que eu posso, então, tornar isso um pouco melhor? Como é que eu posso tornar o meu trabalho melhor? Aonde eu vou buscar os meus motivadores, né? O que me estimula para eu continuar naquele local? E se realmente não é bom, qual é o meu plano traçado para que eu saia dessa situação? Né? Nós podemos estar em qualquer lugar, e sei que muitas vezes isso é bem... requer uma disciplina muito grande, mas nós podemos estar em qualquer lugar nos sentindo muito bem, independente do ambiente. Mesmo que o clima seja pesado, mesmo que os ambientes, né, muito às vezes competitivos, como é o meio corporativo, eu posso me sentir bem e posso me motivar para estar ali, e isso vai fazer com que certamente eu busque outras alternativas, busque outras questões, assim, outros locais, outras coisas, veja aquele mesmo ambiente de uma forma diferente. Mas o que me surpreendia bastante é eu ver pessoas 20 anos, 25 anos no mesmo local dizendo aquela frase, chega sexta-feira. Ou então, no domingo de noite, da metade do domingo em diante, já se sentindo totalmente tristes porque na segunda tem que trabalhar. Então alguma coisa está errada, né? Por que eu continuo fazendo aquilo? É uma questão muito assim, o que me motiva para eu estar ali e o quanto eu me acomodo, né? São duas questões bem interessantes dentro desse assunto. Com certeza, e aí a gente olha, né, que o que está por trás disso são todas aquelas nossas verdades, entre aspas, que nós compramos.
Porque, na verdade, todas as verdades que nós aplicamos na nossa vida hoje, na verdade, elas não são verdades. Elas são simplesmente crenças, como nós chamamos, ou seja, como toda crença, ela é uma crença limitante, ela é limitada porque ela é uma fatia da realidade. Então, por exemplo, se eu acredito que ter segurança é ter um emprego no mesmo lugar, com uma carteira assinada, isso é o meu conceito de segurança. Por outro lado, tem pessoas que não gostam de depender de um emprego só, então tem mais de um emprego porque pensa, mas se nesse aqui não der certo, eu vou no outro. Tem outras pessoas que já não gostam de ter emprego fixo porque acham que isso é ter segurança, porque para elas segurança é ter liberdade de ir e vir. Então o conceito de segurança, por exemplo, pegando só essa fatia da realidade, ele é muito amplo e ele difere de pessoa para pessoa. Mas então por que a gente repete determinados padrões de comportamento? A gente vem falando, vocês que já nos acompanham um pouco mais de tempo aqui nas nossas lives, nos nossos programas, não só aqui, mas em outros locais, já sabem que a gente fala muito isso. Nós, quando somos crianças, desde lá do útero, nós vamos somando uma série de mensagens. E essas mensagens que nós recebemos, elas vão se tornar os nossos padrões de comportamento ali na frente. Então, por isso a importância que a gente sempre fala, do cuidado que toda mãe, todo pai tem que ter com as mensagens que estão passando para nós, porque em determinado momento da vida aquilo vai se transformar num padrão de comportamento. A visão que eu tenho sobre trabalho, sobre o sexo oposto, mulher, homem, sobre enfim, família, relacionamentos de uma forma geral, tudo isso é impactado. Então, é importante que a gente entenda que para que nós possamos mudar um padrão de comportamento, a gente primeiro tem que entender o que de verdade está me incomodando. Porque muitas pessoas às vezes chegam para nós nos atendimentos e falam assim, eu estou infeliz com a minha vida, tá tudo uma desgraça, tá tudo um caos, meu relacionamento está um horror, eu só brigo com a minha mulher ou com o meu marido, meu emprego, eu não vejo a hora de trocar de emprego. Mas o problema são essas situações ou o problema está dentro de nós? A gente sabe que o problema está dentro de nós, a gente vem batendo muito essa tecla. E aí a gente pode entrar num ponto que eu acho chave, Márcia, que eu acho fundamental, que é a gente começar a dar importância e relevância para o motivo por trás de tudo que a gente faz, ou, mais especificamente, o nosso propósito, Quando a gente começa a entender a que veio, qual é o propósito, qual é a tua missão, tu começa a perceber e a sentir a vida de uma forma mais leve e prazerosa. E não mais massacrar, porque a gente acaba massacrando as pessoas ao nosso entorno. Imaginem, se tu tá descontente com o teu relacionamento ou com o teu emprego, todo dia, aí tu tens um filho, e aquele filho, ele vai conviver contigo no mínimo até os 20 e poucos anos. Ele passou uma vida inteira ouvindo que o trabalho é uma porcaria, que o meu marido é uma peste, a minha mulher é uma droga. Qual é o padrão de comportamento que ele vai reproduzir? Ele passou um terço da vida dele com uma lavagem cerebral ouvindo aquilo. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se tu tens uma criança que todo dia tu alimenta, olha, tu tem capacidade, tu pode fazer as escolhas certas, tu é um vencedor, qual é o padrão que ela vai reproduzir lá na frente, quando tu largar essa pessoa pro mundo, quando ela estiver pronta? Então, assim, é tudo uma questão de escolhas. E agora, se eu recebi aquele padrão tóxico de meus pais, minha mãe, meus avós, meus cuidadores, chega a hora de eu despertar e mudar esse ciclo. Se eu não estou me sentindo feliz, não estou me sentindo confortável, vou entender, vou buscar o meu autoconhecimento, vou me redisciplinar, vou me readaptar, vou me reciclar para mudar, quebrar esses padrões, porque ninguém
disse que tu nasceu para ser infeliz, para ser um insatisfeito nesse mundo. Onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum. É tudo uma questão de escolhas. E quando eu decido ficar na lamúria, na penalização, na reclamação, é simplesmente uma escolha. Só que para essas escolhas tem tem consequências. E consequências bem drásticas para minha psique, para minha saúde, para minha inteligência emocional, para as minhas escolhas e aí afora. Então, assim, tu foi obrigado a te relacionar com uma mão armada na cabeça para te relacionar com A, com B e com C? Não. Tu foi obrigado com uma mão armada a escolher o emprego A, B, C? Não. Então, por que eu vou fazer a minha vida uma prisão, quando na verdade eu tenho toda a liberdade do mundo em realizar as minhas escolhas? E é bem importante, né, André, a gente entender assim, que existem os nossos desafios naturais que a gente tem que passar e que a gente tem que persistir para crescer, mas existe também o conformismo que a Márcia trouxe, nesse sentido de você aceitar que a tua vida se reduz àquilo ali. Sim. E quando nós determinamos que nós somos desse ou desse tamanho, automaticamente nós já nos encaixamos naquela caixinha e dizemos, bom, a minha vida é isso. Não é a Márcia que diz para mim, ou o André que diz para mim. Eu mesmo, e aí o princípio da autorresponsabilidade, que a gente chama muito, né, André? Sim. Eu mesmo me coloco numa situação, porque a partir do momento que eu sei que eu tenho padrões de comportamento repetitivos, se eu sei que eles foram colocados lá, eu também sei que eu posso reprogramar e realinhar a forma como eu toco a minha vida. Não só posso, como deve. Não é só pode, deve. Se eu percebo que algo não está... Vou fazer só uma pausa. Os gêmeos estão aí. Daniela e os gêmeos, André Perufo, um abração. Chapada Diamantina, Rogério, Caroline, Davi, Alessandra, Cássia Alessandra, um beijo. Vânia Saque, querida. Sim. Mário Alves, Bárbara, e tem nossos Ana Josiane Guimarães, a Vânia já falou, enfim, a Janinha, Jane. Coisa boa. Muita gente. Obrigado, gente. Obrigado pela pelo bate-papo. E se acharem interessante, compartilhem. Isso. Deixem perguntas também aí, tanto no privado quanto aqui na conversa. Se tiver alguma dúvida que a gente puder responder ainda durante a live, contem conosco. Nós respondemos. Então, voltando lá, a pessoa deve, quando vê assim que sente que alguma coisa não está bom, o meu trabalho não está bom, eu preciso resolver alguma coisa na família, eu preciso resolver alguma coisa no meu relacionamento, resolva, né? Porque eu faço aquilo que eu faço. Todas as minhas escolhas, as pessoas às vezes têm assim a ideia de que eu vou ficar bem quietinha aqui, não vou escolher nada. Você está escolhendo. Você está escolhendo ficar quieta. Isso é uma escolha. Eu não fazer nada também é uma escolha. Então, a todo momento, nós não conseguimos ficar sem fazermos escolhas. Então, as nossas escolhas resultam nas nossas vidas. Então, se eu escolho permanecer no padrão que eu fui ensinada de muito tempo, é uma escolha. Eu não posso somente culpar os meus antepassados e ficar na lamúria, como a Márcia trouxe, e tu também, Guilherme. Ficar na lamúria porque o meu pensamento e o meu sentimento, eles precisam estar voltados para aquele objetivo que eu quero, para o melhor que eu quero. E quando uma pessoa ela se motiva, normalmente ela faz algo além daquilo que todos esperam. Quando a pessoa está motivada, comprometida e escolhe realmente estar nessa situação, a pessoa faz as coisas com excelência. E essa excelência a gente diz que é além do que se espera. Não é bom quando a gente chega em algum lugar e as pessoas... Uma recepcionista, uma assessorista, entra... Agora já não tem mais tanto, mas teve uma que saiu no jornal do Hospital de Clínicas e que ela foi muito elogiada, saiu na Zero Hora porque ela era a assessorista do sorriso. As pessoas chegam no hospital doentes e ela tratava as pessoas assim com todo o amor do mundo. Foi tão falado que virou notícia de jornal.
a maneira que ela se expressava com as pessoas. Ela sempre dizia, você vai melhorar, é muito bom, que bom que você veio aqui, mas vai sair melhor, sabe? Algo assim, se doar um pouquinho mais. É tão bom quando um garçom vem e nos serve e também pergunta algo mais ou participa, né? Nós estamos ali numa relação de troca, né? Que está sendo servido, mas quando ele dá aquele algo mais, quando nós vamos ao médico, ele te proporciona algo, assim, não só olhar os teus sinais, mas me fala um pouquinho de ti e o que mais, sabe? Isso faz uma total diferença, mas só quem faz isso são pessoas que amam o que fazem, que amam a sua vida, que estão ali fazendo todas as coisas porque gostam muito e são apaixonadas por isso. Isso quer dizer que a todo momento eu vou estar assim? Não. Hoje à tarde até nós falávamos sobre isso, né? Quer dizer que a todo momento eu vou estar assim, super motivada, super... Não. Isso quer dizer que eu vou me controlar e perceber quando eu não estou assim no meu melhor, perceber o porquê, quais as razões disso, e a partir daí eu vou buscar a ajuda que eu necessito. Né? Eu vou buscar me disciplinar, vou buscar fazer uma agenda, vou buscar outro trabalho, vou buscar outro relacionamento, vou me conhecer, vou gerir as minhas emoções, sentimentos e vou melhorar a vida, porque esse é o propósito, nos melhorarmos. E não é para os outros, é para mim. E quando a gente é sincero, quando a gente se torna transparente, há um tempo atrás eu li uma reportagem de um médico que chegou na recepção, tinha os seus pacientes esperando o seu horário para atendimento, e ele abriu a porta e disse, olha, hoje eu estou cancelando todos os meus horários porque eu estou indo para o enterro da minha mãe. E todos os pacientes ficaram em silêncio, aí levantaram e deram um abraço no médico. Então, quer dizer, quando tu faz, tu exerce a tua profissão com lealdade, com amor, mesmo que tu não esteja no teu melhor momento, tu também está dando o teu melhor. E as pessoas, elas entendem e aceitam. Agora, se eu simplesmente chegasse na recepção, cancela tudo porque eu tenho um compromisso, é diferente. Então, assim, ó, tudo depende da forma quando tu tá consciente daquilo que tu estás fazendo. Quando tu coloca os teus sentimentos verdadeiros no teu trabalho, não tem trabalho ruim. Não tem relacionamento imperfeito, ruim. Tudo tu consegue harmonizar. E tudo tu consegue te sentir bem. Esse é o melhor. E vocês falaram isso, mas é muito importante. Todas essas pessoas, todos esses exemplos que vocês estão dando de pessoas que gostam do que fazem, que amam o que fazem com amor, elas têm um aspecto interno que é muito importante que a gente aprenda a desenvolver. Por exemplo, se você ainda não sabe por que você acorda todos os dias e faz o que faz, comece a se perguntar. Comece a se perguntar o que me faria sair todos os dias da cama com alegria, com amorosidade, com uma vontade de chegar onde eu tenho que chegar. Porque não tem problema se você ainda não está nesse local. Tá tudo certo. O mais importante é você saber qual é esse local no primeiro momento. Porque como a gente falou no início da conversa, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer vento que sopra, né, nos leva para qualquer lugar e tá tudo certo. E isso que eu brinquei no início da conversa, da síndrome do Zeca Pagodinho, com todo respeito ao Zeca, que eu amo de paixão, é exatamente por isso que muitas pessoas entram em depressão, crise de ansiedade, desenvolvem transtornos compulsivos, porque passam anos e anos e anos sentindo um vazio. E esse vazio tentam preencher como? Com questões externas. E a gente já viu, e aqui, né, talvez muitos de vocês já tenham lido, diversos pesquisadores, institutos sérios, tanto que trabalham numa linha mais filosófica quanto mais médica, o quanto é importante a gente ter esse desenvolvimento de um propósito, essa motivação intrínseca, essa coisa interna
que nós temos, que nos faz todo dia, independente das dificuldades pelas quais estejamos passando, que nós cheguemos aonde nós queremos chegar. Porque isso é importante, André e a Márcia trouxeram isso sobre aspectos diferentes. A grande questão não é se teremos ou não dificuldades, elas vão acontecer. Isso é fato. A grande questão é como eu vou enxergar. Eu vou enxergar isso como um problema e reclamar e me afundar cada vez mais numa dificuldade, ou eu vou enxergar isso como uma oportunidade, como algo que me motiva. Ou seja, cada pedra que eu encontro no caminho, como diz aquela frase, eu coleto para construir um castelo. Cada coisa que acontece eu vou cada vez me motivando mais, porque isso é fato. A cada dificuldade vencida, a gente está mais perto do nosso objetivo. E isso não é uma simples falácia. A nossa vida nos mostra, em todos os nossos grandes momentos de transformação, são gerados a partir de onde? De uma crise, de uma escassez, porque é uma perda, porque é onde a gente puxa aquilo que nós já temos dentro de nós. Ninguém chega aqui na Márcia e dá uma injeção nela de propósito. Ninguém chega na Andréia e dá uma injeção de motivação na Andréia. Nós temos isso dentro de nós, só que nós precisamos aprender, né, gurias, que não é uma coisa tão conversada ainda hoje, a acessar esse recurso interno. Foi bom que tu fala, Gui, porque as pessoas podem nos estimular, né? Mas motivar mesmo, eu posso passar todos os dias motivando uma pessoa, tentando, né? Estimulando, mas se ela não quiser, nada acontece. Se ela não optar por essa escolha de, ok, já cansei mesmo agora, então vamos lá, o que precisa fazer? Eu vou caminhar e não vai adiantar. Pode ter 1000 pessoas em torno estimulando, se a pessoa não decidir. E toda decisão, a gente estava falando, requer uma abdicação, né? Então eu tenho que sair da escolha é uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia. Eu escolho isso, ok, então eu não vou mais poder ter aquela minha vida lá de acomodação. Agora eu vou fazer aquilo que eu vim fazer. E assim a vida segue. Ai, que legal! A vida segue assim o seu rumo de desenvolvimento. E onde é que está a cura do veneno? O antídoto está no próprio veneno. Sim, de qualquer coisa. A cura está no veneno. Mandar um abraço para a Andréia Peru, eu disse, adoro escutar vocês. Obrigada, Andréia. Gratidão, querida. Sayonara de Viamão também. Beijão para Sayonara. Olha, tem o André Oliveira, o Gerson Freitas, o Guilherme Macluf, a irmã Conceição. Irmã Conceição. Beijo, irmã Conceição, Beijo, a querida lá da nossa lá convívio da Casa do Jardim, mas irmã Conceição lá da Casa de Nazaré faz um trabalho fantástico lá com as crianças. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho dela, do trabalho dela, porque tem a ver com o nosso tema de hoje, porque claro, eu faço o que eu faço. Com certeza, a irmã Conceição, eu vou me permitir resumir, tá? Porque a sua história é uma história muito, muito bonita, mas a irmã Conceição faz um trabalho junto à Casa de Nazaré, que é um centro de apoio ao menor. Eles atendem aí mais de 600 crianças todos os meses, fazem um trabalho fantástico, não só de apoio educacional, mas também com alimentação, com suporte pedagógico, em comunidades extremamente vulneráveis e extremamente carentes. E a irmã Conceição, ela é um exemplo para todos nós, porque do alto do seu pequeno 1,5 m, que eu sempre faço questão de quando eu encontro ela me ajoelhar e abraçá-la, porque a irmã fica literalmente na minha cintura, mas o tamanho do propósito e da missão. A irmã Conceição é incansável, assim como várias outras entidades que são atendidas, existem pessoas por trás que fazem aquilo muito mais do que com amor. Elas fazem aquilo porque sabem, porque sentem que aquilo é o seu... Existe um propósito por trás daquilo e que aquele propósito faz parte do propósito dela. Então, por exemplo, quando eu estou numa empresa, né, se eu tenho um propósito que está conectado, se aquele trabalho me realiza e aquelas outras pessoas estão irmanadas naquilo, a empresa vai prosperar. Não tem como a empresa não prosperar com pessoas que estão conectadas ao seu propósito e conectadas com o propósito da empresa. O que acontece é que na grande maioria das vezes isso é muito difícil de acontecer, porque as pessoas literalmente estão nos lugares por uma questão de ocasião e não por uma questão de escolha. A irmã Conceição é uma que escolheu esta missão,
escolheu estar à frente disso. Então, o meu beijo, meu carinho para a Irmã Conceição, para todo o pessoal da Casa de Nazaré que fazem um trabalho absolutamente fantástico. A Ineita, o Lino, todo esse pessoal, não vou citar todo mundo porque são muitas pessoas que fazem isso acontecer. Então, beijo, Irmã Conceição. Beijo, beijo mesmo. Um beijo também para a Karina Berno, que está aí nos assistindo, para todos. E nós queremos saber de vocês, não precisa contar ao vivo, mas depois mandem para nós por que vocês fazem o que fazem. Né? O que existe aí na vida de vocês que não está tão bom e vocês continuam fazendo sem tomar uma decisão. Isso é algo que nós gostaríamos de saber. Com certeza. E faço essa pergunta para vocês, na verdade, mais de uma vez, porque muitas vezes as respostas elas vão chegando fracionadas, né? Às vezes a gente vem um sentimento em relação a alguma coisa, daqui a pouco me vem uma imagem, daqui a pouco eu me lembro de uma situação da minha vida e eu juntando essas pecinhas eu começo a entender por que eu ajo da forma como eu ajo. E a ideia não é culpar ninguém, nem a si mesmo e nem ao outro. É simplesmente fazer uma leitura da sua vida, do recorte da tua vida como ela está hoje. Porque se você já souber o que está te incomodando e o porquê que está te incomodando, já é o primeiro passo. Porque muitas pessoas vivem neste ciclo absolutamente inconscientes dos seus problemas, reclamando sempre do outro, Sim. do pai, da mãe, do marido, do esposo, do filho, do cachorro, de tudo. Nunca é um problema com ela. Então, se você já fez esse primeiro movimento, parabéns. Se você não fez, está tudo certo também, porque você pode fazer a partir de hoje. E se você quiser aprofundar nesse tipo de tema, fala com a gente, manda uma mensagem. A André vai deixar daqui a pouco o WhatsApp da Tríade, que a gente está fazendo atendimentos online ao longo desse período, seguimos atendendo, temos a possibilidade de conversar pelas redes sociais. Então, a única coisa que você não pode fazer é guardar para você uma coisa que já está te incomodando e transbordando há muito tempo. Porque o momento agora está nos convidando mais do que nunca antes na história a fazermos essa jornada, essa faxina e literalmente aprendermos a gerenciar as nossas emoções de uma forma efetiva, de uma forma leve e eficaz, ou seja, que nós consigamos nos direcionar para o caminho que a gente quer seguir na nossa vida com o nosso propósito, né, meninas? E ainda lembrando que sempre é tempo de mudança, sempre é hora de recomeçar. Não tem, eu estou muito velho, agora não dá mais, já passou meu tempo. Isso não existe. Sempre é hora de recomeçar. Sempre é o momento de tu assumir a tua vida. Com certeza. Andréia, mais alguma coisa para encerrar? Sim, 51995723821 é o nosso WhatsApp, 51995723821 é o WhatsApp da Tríade. Pode mandar recadinhos lá. Mandar um abraço também para Iracema, que é lá de São Paulo. Carmela Reis, que entrou agora, um abraço também para Carmela. Um abraço, o pessoal mandou um recado aqui, lá de Minas, Belo Horizonte. Belzonte. Nossa amiga lá, um abração também. Obrigada pelas palavras. A Caroline também está dizendo, adoro vocês. Nós também, Caroline, obrigada pela participação, viu? Obrigado, gente. Mandem para nós um WhatsApp, mandem para nós recadinhos ali que a gente responde. E também para o Davi, lá da Rádio Jovem Web Brasil, que está assistindo também lá de Salvador. Olha que legal. Salvador sempre com a gente, né? Salvador, Bahia, o pessoal. Beijo pra Bahia, Salvador. Cheiro. É isso, pessoal. Nós sabemos, né, que essa nossa época, né, é um pouco instável, né, de instabilidade profunda. E às vezes as pessoas perguntam, vocês se reúnem, vocês não têm medo? Estou falando em relação exatamente à pandemia que nós estamos. Gandu, Bahia, Carmela. O Gandu, que legal, Carmela. Olha. Nós estamos lá com os teus conterrâneos. Eliette ali, Domingues, Camaçari, Salvador, Gandu, Bahia, Chapada Diamantina, lá em Lençóis. Olha. Muito legal. Além de São Paulo, além do pessoal de Minas lá. Gratidão, muito bacana. gente. Obrigado. Então, o que a gente fala? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Primeiramente, nós temos assim um cuidado extremo em relação à saúde, né? Estamos assim realmente nos cuidando, estamos aqui em Porto Alegre, né? Sabemos que aqui não é assim como nos demais estados, não está tão, né? A pandemia não está tão
imensa, mas igual requer cuidados. Então nós estamos nos cuidando, nós chegamos aqui, nos passamos na clorofila, né? Sempre, né, com um cuidado extremo, porque nós sabemos da importância de estarmos aqui falando para as pessoas. Luan Cedras também, um abração, Luan. Luan. Sabemos dessa importância, então estamos nos cuidando e queremos dizer que, além do cuidado, o medo é algo que adoece muito mais também, né? Aumenta ainda mais as questões de saúde, quando a pessoa está doente, se sentindo mal e tudo. O medo, ele às vezes mata muito mais ligeiro do que qualquer outra coisa. Então, assim, que sejamos bem conscientes, como nós estamos sendo. Nós só saímos na rua de máscara também, né? Aqui nós estamos num ambiente fechado, mas com todos os cuidados. Não é em qualquer lugar que nós vamos. A saída é uma vez na semana para fazer mercado e tudo. Então, assim, fiquem bem tranquilos, porque nós temos todos os cuidados do mundo para poder estar aqui fazendo o que nós gostamos, né? Que é falar com as pessoas, estimular um pouco para que você se motive a realmente escolher o seu melhor. E a gente faz isso também por esse propósito maior. A gente sabe, por óbvio, por mais que a gente se cuide, existe algum pequeno risco, alguma coisa, nós, né? Somos uma sociedade, mas além de tomar todos esses cuidados, a gente tem um propósito maior por trás. Nós sabemos o quanto esse momento está sendo difícil para muitas pessoas nos relatam, nos mandam mensagens depois dizendo, puxa, que legal que vocês têm passado essa mensagem, tem feito a diferença na minha vida. Então, assim, o nosso propósito ele é cumprido. Então, isso quer dizer que a gente não se cuida? Não, pelo contrário, a gente se cuida o dobro para poder estar aqui saudável. Então, a gente deixa de fazer outras coisas na nossa semana, muitas vezes, para poder estar aqui com vocês, porque isso aqui pra gente é a nossa prioridade, é estar nos conectando, estar levando essa mensagem da gestão das emoções, da gestão dos sentimentos ao máximo de pessoas possíveis. Então, faça essa pergunta para você: o que você está disposto a abrir mão para chegar no teu propósito? O que você está disposto a fazer de diferente do que você está fazendo para você chegar até o resultado que você quer? Porque isso envolve muito pensamento e direcionamento da nossa mente. Sim, tudo começa na mente, mas envolve sim muita ação. Tudo que a gente quer na nossa vida, ele começa a ser construído na mente, ele se consolida a partir da forma como a gente age. Ou seja, é um processo final de atração de tudo que a gente precisa na nossa vida. Então, pensem se vocês estão fazendo isso na vida de vocês com amorosidade, com gentileza, como a gente diz, sem se massacrar. Se ainda não estiver conseguindo fazer, está tudo certo. Mas se você já tem essa consciência que não está fazendo, então olhe para o outro lado, quer dizer, o que eu posso fazer de diferente para ter resultados diferentes. E assim, pouco a pouco, né, meninos, a gente vai construindo uma caminhada e vai conseguindo chegar mais perto um pouco dos nossos objetivos, da gente poder acordar feliz e realizados todos os dias, sim, sabendo que sim, teremos dificuldades, sim, que sim, teremos desafios, mas que todos eles são por algo que transcende, ou seja, algo muito maior do que o nosso ego, o nosso dia a dia, né? Algo que nos motiva e que nos faz, vamos dizer assim, despertar para coisas muito mais profundas, né, do que a nossa vivência cotidiana. É isso por hoje, meninas? É isso. Hoje eu tive um presente especial aqui, que foi minhas duas amigas de infância. Olha! Muito legal. A Andréa Perufo ali e a Alessandra, a Cássia Alessandra. Um beijo no coração, obrigada por estarem aqui. O Santiago Andres, meu amigaço também, parceiro. Um abração para ti, Santi. Obrigado pela presença. É isso por hoje, meninas. É isso por hoje. Na próxima quarta estaremos aqui falando um pouquinho mais sobre gestão das emoções, né? E trazendo assuntos que realmente tocam vocês e que fazem assim essa reflexão. É o que nós queremos. Despertar. Isso mesmo. Se tiverem sugestões também, a gente está sempre baseando as nossas lives nas sugestões que chegam para nós. Então, se você tem alguma sugestão, manda pelo WhatsApp, manda pelas nossas redes sociais. A gente está querendo trazer realmente assuntos que estejam fazendo parte do teu cotidiano, para que vocês possam aproveitar ao máximo esses momentos, né, meninos? Que é vocês estando felizes com o que a gente traz, vão estar nos ajudando também a cumprir com a nossa missão, com o nosso propósito, que é trazer esse tema de utilidade para o máximo de pessoas possíveis, tá certo?
Então, gente, obrigado a todos que estiveram conosco. Se a gente esqueceu de falar o nome de alguém, mil desculpas, mas gratidão a todos vocês que nos acompanharam, a quem vai nos acompanhar nos stories e depois no Facebook também. E como a Marcinha já disse no meio do vídeo, se fizer sentido para vocês, se vocês gostaram, se acham que isso pode ajudar outras pessoas, compartilhem, digam para as pessoas entrar no perfil, curtir a nossa página. Nós estamos sempre postando conteúdos, vídeos, textos, imagens que tentam de alguma forma contribuir, tá certo? Já é o primeiro movimento de uma mudança. É o primeiro movimento de uma mudança. Isso. Gente, é isso? É isso. Um grande abraço para todo mundo. Nos vemos. E hoje, quem quiser, www.radiocasadojardim.com.br, das 8h30 às 8h45, estaremos lá em mais um programa na rádio do web da Casa do Jardim, tá certo? Um abraço, gente! Um abração, até semana que vem.